Olá, pessoal, bem-vindos ao Crono TV, bem-vindos à TV Galáctica e afiliadas, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente, onde o normal é ser paranormal. Um beijo a Katia Gai, que está trabalhando aí em Santo Tomé das Letras e não pôde estar nesse momento conosco. Bem, hoje eu vou falar de como se conectar às 12 hélices do DNA. Você está pronto para isso? Primeiro, precisamos entender que desde que fomos aí geneticamente modificados pelos geneticistas Anunnakis, que vieram de Nibiru, quando éramos ainda hominídeos, conforme consta a descrição nos livros do arqueólogo Zacarias Sitchin, após a descoberta de 60 mil placas sumerianas, que ocorreu em Nippur, né, quando ele fazia uma escavação. E lá relata, então, a gênese humana. E ele afirma categoricamente que nós somos adestrados por esses seres, feito cães que usam recompensa, obediência e punição. E assim permanecemos ao longo do tempo. E para compreendermos um pouco melhor, esses seres eram feitos pastores, que de certa forma eles gostavam de suas ovelhas. O Enki gostava das ovelhas, quando elas eram servis e viviam próximo a elas, explorando-as e buscando os benefícios delas, mantendo-as escravas, cativas, e muitas vezes eles arrancavam suas peles quando elas não eram mais úteis e também não atendiam os seus desejos. Mas agora, em pleno século XXI, precisamos saber a verdade. Por que ainda nos portamos assim, feito ovelhas? Como se estivéssemos deitadas em uma zona de conforto, que mais é uma zona de confronto. Por isso eu convido a vocês ao questionamento lúcido e coerente. Afinal, quem somos nós? O que estamos fazendo aqui, agora? E por que multissecularmente ainda trazemos em nós este arquétipo de ovelhas, de vítimas? Então, pessoal, está na hora de buscarmos a verdadeira essência de quem somos. Agora, vocês estão preparados aí para questionar a si mesmo? Pergunto porque com esses questionamentos iremos destruir todos os outros pensamentos e, como um galho para cutucar uma fogueira queimando, ele mesmo será destruído no fim. Então, pessoal, irá surgir a autorrealização lentamente, em uma busca profunda de quem somos nós. Porque começaremos a entender algo maior que está em nós e, quem sabe, despertar o Deus inativo que nos tornamos com todo esse materialismo. Na minha experiência, todos dizem que querem descobrir a verdade, mas só até elas perceberem que a verdade irá roubar as suas ideias mais impregnadas, crenças, esperanças e sonhos. A ideia da liberdade e hiperiluminação significa muito mais que a experiência de amor e paz. Significa descobrir uma verdade que vai virar nossa visão do eu de cabeça para baixo. Para aqueles que realmente está preparado para isto será inimaginavelmente libertador. Mas para aqueles que ainda está apegado de qualquer maneira que seja, isso será extremamente desafiador de fato. E claro que com isso, cada autodescoberta nos faz ligar essas hélices e ampliar também o nosso parapsiquismo, nosso poder curador. Mas como saber se estamos prontos? Estaremos prontos, pessoal, quando estivermos dispostos a ser absolutamente honestos conosco mesmos e consumido por este fogo sem fim chamado autoconhecimento. Despertar, pessoal, não significa que você despertou. Significa que é apenas o início do despertar. E você vai entender que não há você que está desperto. Só existe a consciência em si do observador na matéria. Enquanto nos identificarmos com um você, que seja acordado ou não, estaremos ainda sonhando. Afinal de contas, somos o sonho ou o sonhador? Despertar, pessoal, é despertar do sonho da existência de um eu separado. É a revelação, pessoal, que existe apenas
consciência. A iluminação, do meu ponto de vista, é um processo destrutivo tanto quanto destrutivo. E não tem relação com que se tornar feliz ou melhor. Iluminação, no meu ponto de vista, é a desconstrução da mentira, do medo que foi impregnado em nós multissecularmente. É ver através das pretensões, é a erradicação completa de tudo que se acredita ser verdade, para poder ver de fato a verdade do que somos. Estamos agora no limite de adquirirmos aí mais consciência para derrubarmos os véus de Maia e assumirmos uma era da ciência, da chamada espiritualidade, que é algo muito mais cósmico do que possamos imaginar. E é claro que não é possível despertar todo mundo da própria escravidão mental, porque algumas pessoas estão cegamente apaixonadas por seus gurus do nada, que são servos fiéis da mentira e da ilusão. Bem, pessoal, eu sou da opinião que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos, a buscar evidências, descortinar o sobrenatural e descobrir o natural. Está na hora de adotarmos uma metodologia e visão macro. Precisamos aprender. A urgência em buscarmos autoconhecimento puro, libertação, em outras palavras, restabelecer a conexão do nosso DNA nas 12 hélices com a nossa própria consciência, por meio de um roteiro de escolhas e ações mais lúcidas, sem costumes, sem dogmas, ou seja, de forma lógica, coerente, racional. Isso eu chamo de ciência da consciência, para que possamos atingir e ativar o Deus que habita em nós. Foi isso que nos ensinou Jesus, Buda, Krishna, Sócrates e tantos outros mestres. Todos nos ensinaram a manter o senso crítico funcionando, que questionássemos sempre, pois todos eram instruídos no mais alto grau da sabedoria divina. Jesus Cristo disse, por exemplo, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas, porque quando complicam demais é para que ninguém entenda nada e não absorvam nada e não observem nada. Também disse o seguinte: não há maior mal a temer do que aquele que existe em vós. Todos eles sugeriram análise sincera para obter autocrítica lógica e objetiva, para então fazer melhores escolhas. Incentivavam a emancipação de raciocínios próprios. Só olhe suas mensagens nos livros ditos sagrados. Todos eles foram um verdadeiro pesadelo para a sua época, para os que queriam manter esse sistema de inversão. Tanto que no portal de Delfos está escrito: conheça-te a ti mesmo. Pois é, fato é, essas divulgações negativas constantes de tragédia me fez estudar e pesquisar muitas pessoas filosóficas. E assim conhecer muita gente séria que se dedica à propagação de muitas realidades. Mas também me fez conhecer muita gente fora de contexto, que delira realidades, alucina e manifesta animicamente coisas estranhas que fazem o bom e o velho Sócrates e Freud a virar no túmulo. Me fez conhecer um bom punhado de pessoas das quais não haverá extraterrestre, espírito ou qualquer entidade que os colocaram no rumo, senão trabalho sério de um bom psicólogo ou psiquiatra. Tem gente delirando. Tem gente alucinando, sim, vendendo ilusões e se colocando como profeta salvador do fim do mundo. E estamos no começo de uma transição planetária. Precisamos ter bastante equilíbrio e lucidez para que possamos, com nossa luz interna, começar a ligar hélice por hélice, para que possamos adquirir os nossos poderes parapsíquicos, para que possamos entender quem somos nós e qual o nosso roteiro nessa estrada chamada vida. E tem gente falando em nome de ETs, espíritos, anjos, e aí vai. É uma enxurrada, arrastando dessa forma enorme grupo de consciências desinstruídas, emotivas, carentes, que tendem a seguir qualquer asneira que se diga para aliviar os próprios sofrimentos e buscar algum consolo.
o que é de um mau gosto absurdo. Essas pessoas fazem o papel do lobo. E como se já não bastasse os religiosos que fazem escambos espirituais em nome de Deus. Liguei a sua TV e veja o que a religião fez com o nosso mundo: guerras, chacinas, massacres, intolerâncias, mutilações, misérias, homens, bombas, gente que diz falar em nome de um ser divino, conduzindo milhares a lugar algum ou à própria destruição. Sou da opinião de que muitos líderes religiosos inverteu demais os valores sagrados da consciência e se dividiu entre egos siderados que disputam entre si ou se frão de ignorantes, carentes, que se sentem vitimizados. Manipulam até este momento, mas agora eles podem sair de cena assim, porque muito será revelado através da ciência da consciência. Eu também penso que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos, a buscar evidências, experienciar, descortinar o sobrenatural e descobri-lo tão somente natural, normal. Estamos vivenciando o início desta era aquariana, onde a ciência aliada à espiritualidade descortinará em um universo de possibilidades todas essas questões, porque a ciência está começando a se voltar para a transcendência das coisas, no qual estamos todos imersos. A metodologia e grandes mensagens deixadas por essas grandes águias espirituais são um legado essencial que agora vem sendo aplicado para desvendar questões mais fundamentais da nossa existência. Mas isto ainda não é o suficiente. É preciso que cada um de nós se torne autopesquisador das próprias experiências, observador de si mesmo e dessa maneira consiga se autodescobrir, se compreender, se autocurar, buscando se equilibrar nesse cenário e nesse mundo das ilusões chamado Terra. Mas para isso é preciso que cada um de nós encontre mais razão em meio a tantas bobagens, abstrações e teorias apocalípticas. Porque todas as profecias foram feitas para não serem cumpridas. Elas foram deixadas como uma forma de alerta para a humanidade para que mudasse seu próprio rumo. Pessoal, somos nós que construímos os nossos destinos. Somos criadores da nossa realidade. Podemos fazer tudo modificar para melhor. Então, seja alguém capaz de buscar resposta por meio da experienciação da vida. Não pensam que é, saiba que é. Busque sempre analisar com crivo e razão, de forma coerente e lógica. Precisamos aí, pessoal, de mais fatos, de mais ciência e menos dogmas que não toleram porquês. A espiritualidade é real. A vida extra e intra em nosso universo é real. A força da mente humana é real e estamos todos imersos no que é chamado de sobrenatural. Mas tudo isso deve ser estudado e decodificado ao nível das coisas normais, porque é assim, ao conhecer as coisas da natureza, entenderemos a natureza das coisas. Penso que com uma postura assim menos infantilizada, nos emanciparemos enquanto civilização e alcançaremos, sem dúvida, uma espiritualidade tangível que provocará em nós a experiência da realidade integral na qual todos existimos. E saberemos então criar uma realidade melhor para todos os seres vivos nesse planeta. Eu desejo realmente que acabe o mundo da fome, da miséria e principalmente da ignorância e que sejamos todos mais maduros consciencialmente, capazes de criar uma realidade boa, bela para todo mundo. Assim, assumiremos a próxima etapa da humanidade, ligando as nossas hélices, porque é só por meio do autoconhecimento e da tomada a consciência que isso vai ocorrer. A próxima etapa da humanidade será do homem consciência, o do observador de si mesmo, sabendo quem somos nós e quais são as nossas potencialidades. Precisamos agora, nesse 2023, sair do arquétipo de ovelha e nos tornarmos águias espirituais, capazes de enxergarmos a distância para que não falimos mais, como já fizemos em outras oportunidades. Somos seres
que fomos colocados no aqui e no agora, para delinear um futuro maravilhoso para as futuras gerações. Mas precisamos olhar para a nossa realidade e saber quem somos nós, para poder tomarmos atitudes coerentes, lógicas, lúcidas. E a partir disso, seremos escritor de nossos roteiros, seremos criadores dos nossos destinos e promoveremos nossa libertação e vitória em nossas jornadas individuais neste mundo das formas. Estamos todos sendo testados. Somos todos os dias chamados a rever nossas atitudes e buscar autoconhecimento. Nada de mal acontecerá, porque somos eternos nesse cenário chamado vida. Estamos aqui para vencer nossas inversões, sermos observadores de nós mesmos, para evoluirmos para um nível de fraternismo, respeito, nunca antes vivido. Estamos aqui para ser a quinta raça hominal, a raça dourada. Atravessaremos problemas? Claro que sim, mas se estivermos pacíficos, seremos a paz que o mundo precisa. Os Anunnaki nos legaram também sua genética com 12 hélices que estão sendo religadas para que possamos agora, nesta era, ativarmos o Deus que habita em nós. Mas isso é, antes de tudo, também uma escolha. Sem autoconhecimento, sem consciência, ninguém religará essas hélices. E somente através dessa viagem interna, desse esforço individual, é que o coletivo alcançará um modus vivendo mais humano e mais fraterno. Portanto, o futuro está em nossas mãos. E você está disposto a abrir mão de suas muletas existenciais para conseguir essa reconexão? Fica o questionamento. Eu espero que sim, porque o momento é agora. Então, vem comigo nessa jornada. Gratidão, pessoal. Lembre-se, pessoal, você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. Determine-se. Um grande beijo, um feliz 2023 e vem comigo nessa jornada. Beijo no coração de todos.